Olá, agraciados, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sim, como eu havia prometido, acho que essa semana ou semana passada, eu havia prometido que, se Deus quiser, eu vou falar sobre a oração do Pai Nosso. E sim, Deus quis, estou aqui e vou falar sobre a oração do Pai Nosso. Será que devemos fazer essa oração? Por que Jesus ensinou essa oração? Então, antes de começar nos versículos, eu vou dar dois exemplos. Por que eu vou dar dois exemplos? Porque o YouTube tem me mostrado que uma boa parte das pessoas que assistem os meus vídeos são pessoas mais velhas. Então, eu vou colocar dois exemplos para os mais velhos e para os mais jovens. Então, primeiro eu vou falar sobre o primeiro exemplo é sobre a equação do segundo grau. Então, em uma escola, um professor quer ensinar sobre a equação do primeiro grau, do segundo grau, desculpa. O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai dar fórmula. Ele vai falar, a fórmula é essa, é essa, é essa. A fórmula do segundo grau, da equação do segundo grau. Então, depois dele dar a fórmula, o que ele vai fazer? Ele vai dar um exemplo. Ele vai resolver um exercício para vocês, né? Como um exemplo, usando aquela fórmula. Ok? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é sobre o bolo. Sabes qual é o ingrediente que não pode faltar no bolo? Sabes? Não é o ovo, não é o fermento, não é o açúcar, não é o leite. O ingrediente que não pode faltar em um bolo para ser chamado de bolo é a farinha. Por quê? Porque eu já vi bolo sem fermento, já vi bolo sem ovo, já vi bolo sem açúcar. Inclusive, ontem eu fiz um bolo sem ovo, já eu faço bolo sem açúcar, mas nunca na minha vida eu vi bolo sem farinha. Pode não ter farinha pode não ser farinha de trigo, pode ser farinha de aveia, farinha de arroz, mas tem que existir farinha para algo ser chamado como um bolo, ou para se poder fazer um bolo. Então, agora vamos à palavra. Lucas 11, 1. A Bíblia diz que os discípulos pediram para Jesus lhes ensinar a orar. Sim, os discípulos pediram para Jesus lhes ensinar a orar. E o que Jesus fez? Jesus deu um exemplo. Sim, Jesus deu um exemplo. E dentro desse exemplo tinha a fórmula da oração. Então, sem mais delongas, eu não vou continuar a ler no versículo em Lucas, embora que eu só usei Lucas para poder mostrar onde os discípulos pedem para Jesus lhes ensinar a orar. Porque em Mateus 6 não especifica essa parte onde os discípulos pediram para Jesus lhes ensinar a orar. Então vamos ler Mateus 6, 9. Eu vou ler na versão Almeida, revista corrigida. Mateus 6, 9. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos dar uma pausa em cada versículo, que é para nós entender. É a vontade de Deus que o nome de Deus, é a vontade do Pai, que o nome dele seja santificado. Na Bíblia temos inúmeras partes da Bíblia onde, principalmente no Antigo Testamento, onde a Bíblia fala, onde Deus fala que ele vai santificar o nome dele, que ele precisa santificar o nome dele. Depois eu vou colocar aqui na tela, né? Por isso é que eu não vou colocar a oração do Pai Nosso, porque tenho que colocar outros versículos na tela. Então, é vontade de Deus ou não que o nome dele seja santificado? Sim, é a vontade do Pai. Então, vamos no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mais outra pausa.
é a vontade de Deus que o reino dele venha, embora que o reino já veio, né? É o reino de Deus que Jesus está a falar que é o reino de Deus que viria, que já veio, que é o Espírito Santo, né? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso também. Eu vou colocar aqui na tela, sobre o reino de Deus. Então, é a vontade de Deus era a vontade do Pai que o reino de Deus viesse na terra ou não? Sim. Era a vontade de Deus que a sua vontade seja feita tanto na terra como no céu. Era ou não? Sim, era a vontade de Deus. Agora vamos no versículo 11. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É a vontade de Deus, é a vontade do Pai nos dar o pão de cada dia. Eu vou dar uma pausa aqui. Esse pão de cada dia, ao contrário de que muita gente pensa, não é o pão físico, o pão que você come no pequeno almoço, não. Não é o pão do breakfast, não é esse pão. Está-se a falar de um pão espiritual, está-se a falar do alimento espiritual. Inclusive, eu estou a preparar uma pregação sobre isso, sobre esse alimento espiritual que devemos receber de Deus. A todos os dias da nossa vida devemos ser alimentados por Deus. Então, é um alimento espiritual que o ser humano recebe todos os dias. Não é um alimento físico. Até porque se fosse esse alimento físico, muitas das vezes o Espírito Santo não podia nos dirigir a orar, nos dirigir a jejuar e a orar. Porque quando você jejua, você ora, você pode ficar 2 dias sem se alimentar, 24 horas sem se alimentar, ou sei lá quantas horas sem se alimentar. Então não é um pão físico. É a vontade de Deus nos dar o pão de cada dia. Ou o alimento espiritual, nos alimentar espiritualmente da palavra dele. Já que Jesus disse que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eu vou ler o versículo 12, que diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É a vontade de Deus, ou é a vontade do Pai, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Ou assim como nós perdoamos aqueles que nos devem? Sim, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus nos perdoar. Agora, mais abaixo, no versículo 13, diz assim: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque, essa parte não. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. É o desejo de Deus, é a vontade do Pai. Nos livrar da tentação? Sim, a Bíblia diz que vigiai e orai para que não entreis em tentação. Significa que se você vigiar e orar, que seria pedir ao Pai, Pai, me livra da tentação, Ele vai te livrar, né? Ok. Então, depois vem, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa parte nem é oração, né? Essa parte é uma afirmação. Mais abaixo diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. Isso complementa o versículo 12, onde diz que perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, você vai com ousadia na presença de Deus, pedindo por perdão, porque você é alguém que perdoa que perdoa as pessoas que têm errado contigo. Então, Gina, você leu todo o verso, Gina, tudo bem, mas o que você quer dizer? Eu quero dizer que a fórmula da oração é a vontade de Deus. Sim, a fórmula da oração é a vontade de Deus. Ou seja, em uma oração, para uma oração ser bem sucedida, para que uma oração seja uma oração perfeita, tem que ser uma oração que seja segundo a vontade de Deus. Você tem que pedir algo que o Pai quer que aconteça. Sim, você tem que pedir algo que o Pai quer fazer, que o Pai deseja que aconteça. Então, explicando, a oração do Pai Nosso é o seguinte: os discípulos perguntaram em Lucas 1, os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, nos ensina a orar.
Como um bom mestre, o que Jesus fez? Ele simplesmente ensinou a orar. Ele ensinou a orar. E ele deu a fórmula, que é a vontade de Deus. A fórmula da oração é a vontade de Deus. Mas o Pai Nosso não significa que é uma oração que você precisa fazer todos os dias, tipo, é a única oração que você precisa fazer. Não. Você pode falar outras coisas na tua oração, mas desde que seja a vontade de Deus. Em 1 de João 5, acho que é 5, depois vou colocar na tela, diz assim que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele, segundo a sua vontade, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A fórmula da oração é a vontade de Deus. Você precisa... Não importa o que você vai pedir. Ah, pai, eu quero uma mulher asiática. Que seja segundo a vontade. Se Deus quer isso, tá bem, ok, tudo bem. O Senhor vai conceder. Ah, pai, eu quero viajar para Dubai. Pai, eu quero um carro. Pai, sei lá, eu quero o quê? O que você vai pedir? Tem que ser segundo a vontade de Deus. Essa é a fórmula da oração. Então, voltando nos exemplos que eu dei no começo sobre a equação do segundo grau e sobre o bolo, é o seguinte: um professor te ensina a equação do segundo grau, ele te dá a fórmula e depois te dá um exemplo, faz um exercício como exemplo para você poder usar, para você poder entender como ele juntou a fórmula, né? Como é que ele usou a fórmula. Mas a minha pergunta é, você acha que o teu professor vai ficar satisfeito se em uma prova ele te mandar, ele pedir para você fazer, em uma prova que ele der, ele pedir para você fazer uma equação de segundo grau e você repetir exatamente o mesmo exemplo que ele deu ao te ensinar a fazer a equação do segundo grau? Você acha que ele vai gostar disso? Por quê? Porque ele vai querer que você use a fórmula, mas com outros tipos de exercício, para que você seja bom naquilo, para que você expanda a tua capacidade de resolver equações do segundo grau. Acho que eu, como professora, vou ficar chateada. Eu não vou gostar, porque eu te mostrei a fórmula. Claro, eu dei um exemplo, né, para você fazer, um exercício de exemplo para você fazer. Mas você não precisa exatamente repetir sempre o mesmo exemplo. Você já tem a fórmula. Então, com outros exercícios, você vai usar somente a fórmula. Imagina também o mestre de pastelaria te ensinou a fazer bolo, mas te ensinou a fazer um bolo simples. Achas mesmo que ele vai ficar satisfeito se você ficar fazendo somente bolos simples, bolo simples, bolo simples, bolo simples? Como é que você vai se tornar um mestre de pastelaria? Como é que você vai ser bom em pastelaria se você fazer somente bolos simples? Não! Como um mestre que te ensinou, ele quer que você inventa um bolo de banana, um bolo de couve, um bolo sem ovo, um bolo sem açúcar, um bolo sem leite, um bolo sem fermento. Ele quer que você use a tua criatividade, mas sabendo o essencial que não pode faltar em um bolo, que é a farinha. Pouco importa ser farinha de quê. Então, é a mesma coisa. Então, Gina, em outras palavras, você está a dizer que é errado fazer a oração do Pai Nosso. A resposta é o seguinte: se você sabe que não precisa, e assistindo esse vídeo você já sabe que não precisa, se você sabe que não precisa só fazer a oração do Pai Nosso, você peca. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Ou seja, uma pessoa que só faz a oração do Pai Nosso, a única oração dele que ele sabe fazer desde o dia 1 até o dia 365 é só a oração do Pai Nosso. E ele só sabe aquilo,
só conhece aquilo, só conhece aquilo como oração. Ok, tá tudo bem. Mas quando você já sabe que não precisa somente fazer a oração do Pai Nosso, que há outros tipos de oração que você pode fazer, desde que há outras coisas que você pode falar, desde que seja a vontade de Deus, você peca. Sim, você peca. Você peca por quê? Porque Deus já colocou conhecimento em ti, Deus já sabe que Deus já colocou conhecimento em ti, Deus quer que você use esse conhecimento, Deus já colocou conhecimento em ti que você não precisa somente repetir sempre a oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja. Não, Deus quer que você ore sobre a tua família, acerca da tua família. Deus quer que você ore acerca do teu país. Deus quer que você ore acerca até da tua colega. Deus quer que você ore acerca do teu marido. Deus quer que você ore acerca da tua vida sentimental. Você não vai orar só Pai Nosso, todos os dias, Pai Nosso. Por quê? Porque dentro do teu coração tem uma pregação sobre oração. Eu vou colocar aqui também na tela. É dentro do teu coração que Deus coloca a vontade dele. Então, respondendo já a pergunta, como é que eu vou saber a vontade de Deus para orar? Simples. Abre a boca e fala o que você quer. Sim. Abre a boca e fala o que você quer. O que você quer falar, fala. Por quê? Porque é dentro do teu coração. É dentro do teu coração que Deus coloca a vontade dele. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, Deus coloca a vontade dele no teu coração. E quando você abre a boca, simplesmente você fala o que Deus colocou no teu coração. Sim, é necessário que você abra a boca e fale o que Deus... Porque é possível Deus colocar desejo no teu coração, mas você não abrir a boca para falar sobre esse desejo. Sim, é possível. A mulher samaritana, ela já tinha desejo de tocar na orla de Jesus. Mas ela só recebeu o milagre quando tocou na orla. Enquanto ela só tinha o desejo, tinha a vontade no coração dela de tocar na orla, não aconteceu nada. Só aconteceu quando ela tocou na orla. Em várias partes da Bíblia, antes de Jesus curar alguém, ele perguntava, o que é que você quer? E a pessoa falava, quero ver, mestre, quero ver. Já imaginaste se essa pessoa não falasse nada? Eu te garanto que também não ia acontecer nada. Sim, Jesus ia embora. O Jesus está te perguntando o que é que você quer, você não está falando nada. Jesus ia embora. Então, se você é alguém que crê, que aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, dentro do teu coração, tem desejos que tem a vontade dele. Deus coloca a vontade dele dentro do teu coração. E ele quer que você abra a boca e peça isso que ele já colocou dentro do teu coração. Ah, imagina, por que Deus não faz só de uma vez? Por que ele espera que eu ore mais? Ah, eu acredito que é um poder espiritual que é libertado quando você coloca alguma coisa que está dentro do teu coração para fora, por meio de ações ou por meio de palavras, né? Há um poder que é liberado, creio nisso, né? E se Deus quiser, Deus vai me fazer entender mais sobre isso. E eu vou vir aqui falar sobre isso. Mas eu acredito que é necessário não somente sentir dentro de ti, mas pôr para fora o que Deus colocou no teu coração. Então, a ideia é essa. Para quem não sabe de nada, não tem conhecimento, na cabeça dele a oração do Pai Nosso é a oração certa, que deve fazer essa oração todos os dias, ok. Mas você que já tem um conhecimento, você já sabe. Então você não precisa mais fazer só a oração do Pai Nosso desde manhã até a noite, desde o dia 1 até dia 365. Por quê? Porque Deus, no teu coração, Deus coloca a vontade dele. Tem várias coisas que Deus quer que você ore. Você não pode, a vida não se resume só em que o nome de Deus seja santificado, em o pão nosso nos dá cada dia, perdoa as nossas dívidas, nos livra da tentação. A vida não se resume só a isso. A vida se resume a várias coisas. A vida se resume em, Pai, salva a minha família. Pai,
Cuida da minha filha está aí na escola, vai com ele, anda com ela. Agora, essa pergunta, Gina, se alguém que não tem conhecimento de nada e fizer a oração do Pai Nosso, tá a passar por um perigo e fizer a oração do Pai Nosso. Eu, particularmente, eu acredito que uma pessoa que está a passar por perigo raramente vai fazer a oração do Pai Nosso. Eu acredito que Deus realmente vai colocar no coração daquela pessoa de falar uma outra coisa. Pai, me salva desse assalto, me salva desse sequestro. Eu acredito que Deus vai colocar no coração dela e a pessoa vai falar uma outra coisa fora do Pai Nosso, né? Mas pode-se dar o caso de que a pessoa realmente faça a oração do Pai Nosso e Deus, o Pai não vai responder. Eu acredito que vai, porque a Bíblia diz que o Senhor olha a intenção do coração. Sim, o Senhor olha a intenção do coração. Então, eu acredito que o Pai, né, vai saber, não, ele não sabe fazer a oração certa, por isso, mas se ele soubesse, ele faria a oração certa, mas ele não sabe. Por isso é que Deus pode dar um livramento, né? Um livramento, por exemplo, se a pessoa está a ser sequestrada, em vez de orar, Pai, me livra do sequestro, ele fazia a oração do Pai Nosso e o Pai lhe livra do sequestro. Por quê? Porque o Pai sabe que ele não sabe, que ele pode orar outra coisa, que ele pode falar sobre outra coisa. Mas o Pai viu a intenção do coração dele e fez. Então, eu acredito nisso. Mas, como crentes que nós somos, já sabemos qual é a verdade, já sabemos qual é a coisa certa. Então, o correto é nós pedir coisas segundo a vontade de Deus. Orar pedindo segundo a vontade de Deus. Como eu já disse e vou repetir, a vontade de Deus não é um mistério, não. Você simplesmente vai diante de Deus, peça o que você deseja. Peça o que deseja o teu coração, porque é lá no teu coração onde Deus coloca a vontade dele. Simplesmente você vai e peça. O que eu devo pedir? Peça o que você quer. Peça o que você quer. Podemos nos enganar pedindo coisas que não são segundo a vontade de Deus? Sim. Podemos nos enganar, sim, pedindo coisas que não são a vontade de Deus. Sim, é possível. Mas, muitas das vezes, como eu, por exemplo, não temos muitas das vezes a capacidade de poder discernir qual é a vontade de Deus e qual não é a vontade de Deus. Então, simplesmente você peça aquilo que você quer. E Deus, se não for a vontade dele, ele não vai fazer. E se for a vontade dele, ele vai fazer. Mas o meu conselho, já estou para terminar esse vídeo, o meu conselho que eu te dou é o seguinte. A Bíblia diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas a Bíblia diz em Romanos 12:2, não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da mente, para que experimentamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o meu conselho para você, para que as tuas orações sejam cada vez mais alinhadas com a vontade de Deus, é que você não viva como o mundo vive. O que é não viver como o mundo vive? É viver uma vida segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. É viver uma vida guiada pelo Espírito. Quando você vive uma vida guiada pelo Espírito, Deus vai poder transformar a tua mente, Deus vai poder colocar a vontade dele dentro de ti, a vontade dele dentro da tua mente, a vontade dele dentro do teu coração. Então, automaticamente, o que você vai falar para Deus vai ser segundo a vontade de Deus. Cada vez que você obedece a Deus, cada vez mais que você obedece a Deus, cada vez mais que você não vive conforme o mundo vive, mais a tua mente vai ser renovada e você saberá qual é a vontade de Deus. Então, o meu conselho é isso, para que as orações sejam cada vez mais alinhadas com a vontade de Deus, aprenda a não viver como o mundo vive, para que a sua mente seja transformada e você saiba a vontade de Deus. Então, espero que essa palavra possa abençoar a tua vida, possa abençoar a tua família, possa abençoar a tua casa. Eu vou orar bem rapidinho aqui. Eterno Deus,
muito obrigado, Pai da Glória, por nos ensinar a maneira correta de orar, que é orar segundo a tua vontade. Eterno Deus, obrigado, Pai, pela revelação da tua palavra, Pai. E peço que o Senhor vivifica essa palavra no coração de cada pessoa, Pai da Glória. E que essa palavra encontre um coração fértil, uma terra fértil, para que produza muitos e muitos frutos. Eterno Deus, nos ajuda, Pai da Glória, a explorar as coisas, os desejos que o Senhor colocou no nosso coração. E nós aprendamos a explorar esses desejos e falemos diante da tua presença e falemos a ti aquilo que nós queremos, porque sabemos que o Senhor coloca a tua vontade em nossos corações. Então nos ajude a ser ousados, a falar o que o nosso coração deseja, porque é no nosso coração onde o Senhor coloca a vontade dele, onde o Senhor coloca a sua vontade. Eterno Deus, também pedimos que o Senhor nos dê graça para te obedecer mais e mais, porque cada vez que nós te obedecemos, nós conheceremos a tua vontade, nós experimentaremos a tua vontade. Cada vez que nós não andamos como o mundo anda, cada vez que nós não vivemos como o mundo vive, nós experimentaremos a tua perfeita e boa, agradável vontade de Deus. No nome de Jesus. Amém.